Pessoal, boa tarde. Eu me chamo Gleice, sou assessora pedagógica do MAR. Nós vamos dar início agora à programação da segunda jornada de Educação em Relações Étnico-Raciais, que é a programação que nós estamos desenvolvendo desde a abertura do museu, né, em 2013, dentro das programações e dos debates da Semana de Consciência Negra, do mês da Consciência Negra, na verdade. A gente vem trabalhando com a temática ao longo de todo o mês, ao longo de todo o ano, na verdade, com o programa África no Mar. Mas esse mês tivemos a última edição desse programa, que tratou das questões da literatura e da poesia e do cinema. E hoje a jornada abre a Semana da Consciência Negra, propriamente dita, oficial, trazemos dentro dessa programação um espaço de debate e de troca de experiências, né, de professores e pesquisadores que estão lidando com a questão da relação étnico-racial na escola e no âmbito da educação. Então, a programação é composta, como vocês já viram, por uma jornada de comunicações, seguida por uma palestra com algum convidado que esteja lidando com a temática, seja no campo da arte, seja no campo da educação. E hoje nós damos início à programação com 4 comunicações, 3 comunicações de convidados e de inscritos, né, de pessoas que submeteram propostas ao museu, externos, e uma comunicação que passou por uma inscrição interna, que é de um grupo de trabalho do museu e que desenvolve suas ações educativas ligadas à temática no âmbito da educação em museus. Então, nós vamos ter hoje a comunicação Silenciando a Cor, que vai ser apresentada por Marcelina Eusébio, que já está aqui. Teremos o trabalho Por que as Meninas Não Acreditam em Princesas Africanas, com Petronília, que também está aqui presente. Vamos ter a apresentação Entre Imaginários e Estereótipos, Qual a Cor do Sucesso, com Sandra, e Educação em Relações Étnico-Raciais no Museu. 3 experiências com o grupo de trabalho Eu, a Cidade e o Outro, que está aqui representado pelo educador Max e pela educadora Pamela, que vão falar um pouco de suas experiências. Então, eu convido o Marcelino para darmos início ao trabalho. Cada pessoa vai ter 15 minutos de apresentação. Nós vamos fazer todas as apresentações e, no fim, um debate e uma troca sobre cada experiência e sobre cada percepção também das pessoas que estão ouvindo. Tá? Obrigada pela inscrição dos trabalhos e pela presença de todos. Marcelino. Boa tarde. Eu fico muito feliz, né, de ter esse trabalho escolhido para ser apresentado nessa jornada, porque trata-se de uma pesquisa que foi feita em escolas da Prefeitura do Rio, né, e o MAR, sendo também uma instituição da Prefeitura, eu acho que é muito bem-vinda a minha participação, né, e trata-se de uma observação feita a partir da prática de professores de artes visuais, né? E hoje aqui estamos numa escola onde a visualidade, onde as artes visuais são pesquisadas, né? Então, essa pesquisa ela foi desenvolvida, terminou o ano passado, né? E hoje aqui eu vou tentar fazer algumas impressões que eu tirei a partir dessas minhas observações, acompanhando esses professores. Né? Pode passar. Quem que vai passar? Bom, esse grupo chama-se Grupo de Políticas Públicas de Movimentos Sociais e Culturais, que eu também faço parte. É um grupo que também vem pesquisando movimentos sociais, essa movimentação que
que acontece na cultura e me ajudou muito nessa pesquisa. Eu acho importante a gente estar citando esse grupo aqui. Bom, essa pesquisa foi feita com 11 professores do município do Rio, da nona e um da 10ª CRE, ali não está registrado, mas tem um da 10ª CRE. Todos eles têm mais de 10 anos de magistério, né? Todos são professores de artes visuais e todos têm mais de 10 anos de magistério. Eu tomei cuidado, né, de escolher professores com mais de 10 anos, porque a lei completou 10 anos há pouco tempo. Então, eu queria entender como que esses professores, né, dentro desse percurso, como que era a movimentação deles, como que era a percepção deles. Eu achei que não seria interessante pegar professores novos, né? Talvez eu não tivesse tantas impressões. Então, todos eles têm mais de 10 anos de profissão, né? de magistério no município do Rio, né? É uma coisa que não está ali, mas eu acho importante, porque no final da apresentação a gente vai voltar a isso, que é a questão da religião, né? Eu não determinei religião, ainda que essa questão da religião ela vai terminar permeando, influenciando e tal, mas dentro desses 11 aí nós temos 3 professores evangélicos, um presbiteriano, um batista e um neopentecostal. Depois eu digo por que eu estou falando isso. E dentro do referencial teórico, eu dei preferência aos teóricos da linha decolonial, né? Ainda que existam outros autores ali que não trabalham nessa linha, mas a maioria deles trabalha nessa linha decolonial. Alguns não estão ali, como Henrique Dussel, Maldonado Torres, né? Mas todos esses têm um viés que enxerga uma influência decolonial nas práticas da escola, né? Nas práticas pedagógicas. Antes de falar dos resultados, quer dizer, o que eu queria saber desses professores? Eu queria primeiro saber se a Lei 10.639 ela estava sendo aplicada ou não. Quer dizer, eu tinha uma suspeita de que talvez sim, talvez não, mas eu tinha uma suspeita que não. Mas, no final, eu vi que sim, né? Ela é aplicada, de maneira equivocada, mas ela é aplicada. E aí, eu pensei, antes de eu chegar aos professores, eu preciso também levar para eles um referencial do que seria essa afro-brasilidade, né? O que é afro-brasileiro, o que é arte afro-brasileira. E aí, existem algumas referências, mas eu escolhi essa referência aqui, que é de um professor de São Paulo chamado Munanga, Kabengele Munanga, né? Eu achei que essa referência dele seria mais interessante, porque ela tem a ver com a prática cotidiana dos professores. Que ele diz que a arte brasileira seria mais ou menos isso, é um terreno fluido e uma mistura de identidades. Ele diz que lá na origem, né, da chegada aqui dos africanos, existia, assim, uma arte ritual trazida pelos africanos, que foi se hibridizando, foi se misturando, e hoje a gente pode dizer que essa afro-brasilidade é um terreno fluido, é uma mistura, né, de diversas identidades e culturas. Então, eu usei essa referência aí para levar aos professores. E, dentro das minhas questões, né, levadas a ele, eu levei muitas imagens e pedi para que eles também trouxessem imagens e trouxessem práticas dentro de sala de aula que eles tenham desenvolvido dentro dessa temática afro-brasileira, né, ou arte afro-brasileira. E para entender um pouco como que isso acontecia, eu deixei eles à vontade, eles foram, então, fazendo os seus relatos, né. E uma impressão que eu tive de imediato foi que essas imagens e alguns artistas, né, que não eram artistas negros nem afro-brasileiros, eles apareceram com muito mais frequência em todos os professores, né?
Então, sempre que eu perguntava assim, quais os artistas que você usa, quais as imagens que você usa, sempre apareciam o Debré, sempre aparecia o Portinari, sempre aparecia o Di Cavalcanti. E também a Tarsila do Amaral, a negra, né, da Tarsila do Amaral. Eram imagens que foram recorrentes, todas elas. Todos os professores citaram essas imagens. E aí, eu comecei a ficar pensando, né, quer dizer, como que era esse desenrolar? Quando você levava as imagens, o que você faz, o que você desenvolve a partir dessas imagens, né? E aí eu comecei a ficar preocupado, porque dos 11, seis deles diziam que faziam releituras, ou faziam uma redação, ou seja, ia ficando por ali, né? Aquelas imagens de subalternidade, de representação do negro para o trabalho, ou o negro sensualizado, não era trabalhada, né? Essa imagem, esses estereótipos, ele não era transformado em crítica, em análise, em reflexões, né? E aí eu comecei a entender isso, quer dizer, ao invés do professor estar trabalhando uma transformação de paradigma, né? Ao invés de ele estar transformando esse paradigma, ele, sem querer, ele estava afirmando esses paradigmas, né? Quer dizer, o negro é, sim, uma pessoa sensualizada e tal. Agora 5 deles não. 5 fizeram, assim, trabalhos muito interessantes de reflexão, de desconstrução desses estereótipos, que eu achei bem interessante, e na dissertação eu desenvolvo com mais elementos. Uma outra coisa que eu observei é que esses professores, eles carregam, né? Até eu também, eu acho que todos os professores carregam muito essa coisa que hoje em dia a gente chama de colonialidade, né? Essa manutenção daqueles ideários, daquele ideário branco, cristão, né? E que se perpetua sem a gente perceber no nosso cotidiano, né? Então, esses professores, eles vêm ainda carregados com essa formação eurocentrizada, com professores, com artistas, a maioria deles europeus, né? Então, quando você traz o Portinari e traz aquela imagem do Portinari achando que você está trabalhando a questão afro-brasileira, você não está trabalhando nada, você está trazendo uma referência branca, a visão de um branco sobre o negro, né? Então, eu observei muito isso, quer dizer, como que essa colonialidade ela ainda é muito marcante na formação dos professores, né? Agora, eles têm consciência disso, eles têm consciência de que eles realmente precisam de mais formação, precisam de mais reflexão, né? E aí talvez entre a questão do sistema em que eles estão inseridos, né? Talvez o sistema tivesse um pouco também de culpa nessa situação toda, porque dentro das escolas que acontecem alguma coisa, sempre tem alguém que milita, que faz militância. Aquela pessoa que diz que é importante, ou então aquela pessoa que tem uma consciência diferente, né, e acha que aquilo é importante e tenta fazer aquilo de maneira diferente. Quando isso não acontece nada na escola, né? E quando acontece de uma maneira folclorizada, de uma maneira exótica, e que não é isso que a lei propõe, né? Então, essa coisa também da missão francesa e até dos jesuítas também é muito marcante ainda na formação dos professores de arte aqui do Rio. A gente tem a UERJ, a gente tem a UFRJ, a gente tem o Bennett, tem a Rural também agora, que tem uma formação extremamente eurocêntrica, né? Quer dizer, a gente não tem uma disciplina específica de arte afro-brasileira que trate da produção negra no Brasil, né? Uma outra coisa também, e que talvez seja o que eu observei assim, de mais grave, é a questão do racismo epistêmico, né? Principalmente de alunos e também de professores da linha evangélica neopentecostal, né? Quando as pessoas falam assim, os evangélicos, eles
não querem que a lei seja implementada nas escolas, né? Quer dizer, não é bem assim, não são todos os evangélicos. Quem são esses evangélicos, né? E eu tentei também observar isso, quer dizer, é claro que não existe um agrado, né, digamos assim, de qualquer religião cristã perante as religiões de matriz africana. Porém, existe um desrespeito, quer dizer, existe um respeito das linhas mais tradicionais, que são os batistas, e tal, mas existe um desrespeito maior da linha neopentecostal. Então, esse desrespeito é que a gente vem chamando de racismo epistêmico, né? Quer dizer, isso aí que você está falando é do demônio, isso não pode, isso está errado. Quer dizer, uma maneira dele dizer que aquilo não é importante para ele, que aquilo ofende ele, que aquilo agride ele, e que, no fundo, é um desrespeito, né? E isso é muito mais latente nessa linha neopentecostal. Por isso que eu acho importante, toda vez que eu vou falar sobre isso, a gente dizer quem são esses evangélicos, né? Não são todos os evangélicos, mas tem alguns que são desrespeitosos em relação a isso. Agora, isso que eu apontei agora, talvez seja mais importante, muito mais, do que a falta de material didático, que eu acho que hoje em dia a gente já tem muita coisa, não é mais desculpa, né? E a falta de formação. Quer dizer, antes, até 2006, 2007, você tinha muitos artigos falando sobre isso, que a pessoa não tinha formação, que não tinha material, por isso que a lei não era implementada. Hoje em dia não é mais isso. Hoje em dia, o que é mais latente é realmente o desrespeito dessas pessoas que desrespeitam a prática do professor que tenta implementar a lei na escola. Há pouco tempo, a gente teve uma aluna que não entrou na escola porque estava com as guias, né? Quer dizer, isso é um desrespeito, né? E se você for analisar, quem são essas pessoas? É da linha neopentecostal. Então, assim, antes de começar a pesquisa, eu fazia essa pergunta. Eles atuam ou não atuam com a lei? Eles fazem atividades sobre a lei, referente à lei, ou não? Eles trabalham com a lei, eles desenvolvem atividades plásticas, né? Mas são atividades ainda muito folclorizadas, exotizadas, né? Ainda são atividades que ela efetivamente não demonstram o teor da lei. Quer dizer, a lei ela tinha esse teor de que existe racismo e que, a partir dessa constatação de que existe racismo, é necessário que haja práticas pedagógicas na escola para que esse racismo seja superado, né? Então, quando você trabalha com o exótico, quando você trabalha com a folclorização, você não está mudando esse paradigma, você termina reforçando essa ideia, né? Agora, ainda se trabalha muito lá no 13 de maio, né, no 20 de novembro, né, que a lei também ela não determina isso, ela determina uma data, mas não determina que você tem que trabalhar isso só nessas datas, né? A lei ela existe para estimular discussões, estimular o seu olhar, né, sobre a diversidade na sala de aula. Bom, quando isso acontece também, eu já falei isso, né? O professor sempre tem um viés cultural mais apurado, quer dizer, ele tem uma história que estimula ele a militar, a dizer que aquilo é importante, né? A fazer com que os seus colegas reflitam sobre aquilo, né? E nem sempre essa falta de material que se diz, essa falta de formação, ela é tão importante assim. Se a pessoa quer, se existe um querer, se existe uma visão que a faça achar aquilo importante, isso não faz a menor diferença. Bom, eu termino então aqui com essa frase do Souza Santos, Boaventura Souza Santos, que diz o seguinte: seria preciso um projeto educativo emancipatório
que lide com aprendizagens conflitantes, produzindo imagens desestabilizadoras, capazes de formar subjetividades inconformistas, significando educação para o inconformismo, sendo ela própria inconformista, procurando formar subjetividades inconformistas, que seriam capazes de desnaturalizar o instituído e transformar a realidade social. Então, eu acho que a função do professor de artes visuais na escola seria essa, né? Seria levar a arte afro-brasileira e a produção negra para a sala de aula como uma maneira de desestabilizar, como uma maneira de formar inconformismo, formar reflexão e tentar mudar esses paradigmas aí que já estão para lá de caducos, né? Eu acho que é isso. Obrigado. Boa tarde a todos. O meu trabalho foi feito na Escola Municipal João de Deus. É uma escola que trabalha com crianças pequenas e nós observamos que eles não são capazes de declarar a sua cor. Os próprios responsáveis, quando vão fazer matrícula, eles não declaram a cor. E muito preconceito dentro da unidade escolar. Então, resolvemos fazer um trabalho, na verdade, um relato de um trabalho para diminuir um pouco o preconceito dentro da escola. Então, vou começar com o epígrafe do Luther King, que diz muita coisa. O que me assusta não é a violência de poucos, mas a omissão de muitos. Temos aprendido a voar como pássaros, a nadar como os peixes, mas não aprendemos a sensível arte de viver como irmãos. Luther King. Então, aprendemos muitas coisas, mas não aprendemos a viver como irmãos. Ou seja, precisamos respeitar um ao outro, precisamos aprender a respeitar a cor, a religião, o sexo e, entre outras coisas, o meio ambiente. Que eu nem li o título, é porque as meninas não acreditam em princesas negras. Porque dentro da escola as meninas não acreditavam em princesas negras, elas riam, elas debochavam, porque a mídia gosta de relatar acontecimentos da realeza europeia, passando a impressão de que todas as princesas e príncipes são brancos e europeus, não mostrando a diversidade de reis e rainhas, príncipes e princesas em outras etnias no mundo, como a existência de uma realeza africana, assim como os negros e negras nas casas reais europeias. Mas eles não estão em destaque na mídia. A mídia apresenta sempre a branquitude. Ela nunca traz o negro como enfoque. E realmente é um preconceito que isso não vem de agora, isso já vem de muito tempo. Eu vou citar um caso antigo, por exemplo, a Xuxa, em que as paquitas eram todas loiras, e na época tinha gente que é da época do meu filho, eu conhecia meninas negras e não que podiam fazer curso, participar do concurso para paquita, porque teriam que ser brancas, uma forma de preconceito latente na nossa sociedade. Nós, através do nosso trabalho com as crianças, nós fomos mostrando princesas negras, para elas acreditarem que realmente existem princesas negras, junto com as princesas que aparecem na mídia. E fomos mostrando o que elas fazem. Aqui está resumido, né? Mas mostramos, por exemplo, a princesa Elizabeth of
Toru nasceu em Uganda em 1936. Foi uma das 3 primeiras mulheres africanas a cursar o curso de Direito em 1959. Ela foi uma grande pessoa, ela chegou a ser embaixatriz da ONU, sendo que, por problemas pessoais, o falecimento do marido dela, ela foi decaindo e hoje ela se dedica a casos, a ONGs, casos de caridade. Aí, sempre passando uma e outra, a Princesa Isabel. A Princesa Isabel, embora não seja linda, ela aparece constantemente nos livros didáticos. A Princesa Diana é outra que virou um mito, que aparece muito. Então, são princesas conhecidíssimas pelas crianças. Aí chega a Disney. Chega a Disney, que a Disney desenhou as princesas dos clássicos, e geralmente os clássicos chegam da Alemanha. Eu não estou criticando os clássicos porque eu adoro os contos de fadas e tudo. Eu estou falando, a Disney, por exemplo, todas as princesas da Disney, elas são lindas, elas são esbeltas, loiras, tem algumas morenas ali, mas todas de uma beleza. Aí, depois, a Disney trouxe a Princesa Tiana. A Princesa Tiana já foi muito debatida em alguns estudos, porque, embora a Princesa Tiana seja negra, ela apresenta uma beleza de esbelta, bonita. Quer dizer que todos se inspiram muito pela branquitude. Então, as meninas negras, elas querem ser brancas, elas não aceitam a cor. A princesa Okusuabuse desbravou seus caminhos na indústria cinematográfica. Quando passamos para eles, nós contamos a história para que eles realmente entendam o sucesso da pessoa negra, que o sucesso não está só com as pessoas de cor branca. A princesa Keisha Omilana, a esposa do príncipe Kuli Omilana, da Nigéria, nasceu na Califórnia. Keisha é modelo, olha lá, linda. A Lei 10.639 de 2013 altera a Lei das Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, que todo mundo conhece, todo mundo, digo, nós professores conhecemos mais, né? Que obriga o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana no Brasil em todos os segmentos escolares. Mas esse ainda é negado no ensino em muitas unidades escolares, ou lembrado somente em datas comemorativas. Que bom que ele é lembrado em datas comemorativas, mas isso é uma coisa para estar sendo sempre lembrada, trabalhada, e muitas escolas, devido à minha pesquisa, não trabalham a cultura afro-brasileira, até pelo seguinte, que ele trouxe ali, a religião. É uma polêmica na escola, a religião. Muitos pais não aceitam e vão reclamar. Como disse Gilberto Freire em Casagrande Senzala, todo brasileiro, mesmo alvo de cabelo louro, traz na alma, quando não na alma e no corpo, a sombra, ou pelo menos a pinta do indígena ou do negro. A miscigenação social, sexual e cultural é o grande exemplo que o nosso país oferece ao mundo, onde o ódio racial ainda encontra campo fértil. De acordo com Miranda, a interpretação do passado sobre o olhar crítico do presente e a articulação de um único espaço textual de fatos considerados verídicos e fictícios desestabilizam o conceito de história. Assim, cenas e histórias verdadeiras da cultura africana são às vezes tomadas como em verdades para as crianças, como, por exemplo, as princesas africanas.
O trabalho teve como objetivo conscientizar os alunos de que vivemos um país em que as populações contemporâneas são resultados de um prolongado processo de miscigenação, cuja intensidade variou ao longo do tempo. Através da literatura que traz à tona os contos africanos, fizemos contação de histórias, dramatização em que princesas e príncipes negros foram protagonistas. Procurou-se conscientizar os alunos de que não devemos omitir nossas origens, declarando-se brancos, quando, na verdade, somos crias de uma intensa miscigenação racial. As princesas negras africanas foram apresentadas às turmas, destacando suas histórias de superação e provando que a realeza não é domínio exclusivo da Europa. Na culminância do projeto, houve dança, shows de capoeira, desfile, entre outros, o que demonstra a nossa herança afrodescendente. Dramatização do livro Casamento da Princesa, de Celso Sisto. Esses são alguns dos nossos alunos. As meninas desfilam imitando trajes africanos. Conclusão: a escola precisa conscientizar os aprendentes da importância da raça negra e de sua cultura na formação do povo brasileiro do nosso país. As ideias e práticas prepotentes do racismo que ainda permeiam na memória e corações de alguns precisam ser extirpadas da mente de nossos alunos. Sabemos que o Brasil não é um país de população majoritariamente branca, mas pessoas tentam omitir sua cor. Portanto, devemos eliminar todas e qualquer prática racista, começando dentro da escola. Aí eu trouxe uma dela que eu amo muito, muito conhecida. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar as pessoas, precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Aí eu trouxe aqui uma imagem do blog e do Condedine, que todos conhecem, que é o Conselho Municipal de Defesa do Direito do Negro. Obrigada. Boa tarde a todas e todos. Eu sou Sandra. Sou professora da Rede Municipal de Queimados, Baixada Fluminense, sou assistente social e doutoranda também em educação. A minha apresentação, eu vou fazer uma comunicação a partir de um relato de experiência, o qual eu trabalho com a minha turma, que são com crianças de uma faixa etária de 10 a 15 anos, do 4º ano. E eu vou começar essa minha apresentação com essa temática chamada Entre Imaginários e Estereótipos, qual é a cor do sucesso? Compartilhando com vocês uma pequena narrativa que começa assim. Lá estavam 2 amigas, um amigo e eu entre eles. Entre nós, mendigos, bêbados, drogados, pedintes, loucos, prostitutas, travestis, turistas e quem mais quisesse chegar. Altas horas aproximou-se o menino. Negro, como a maioria de sua gente, que se encontra nos submundos das cidades. Deslumbrado com a jovem branca, cabelos longos e lisos, identificou ali uma princesa e a beijou como se fosse seu príncipe. Prontamente, o único homem do grupo foi ofertado um aperto de mão e convicto de um machismo cultural que os homens não se beijavam. Ele poderia até ser príncipe. De repente, eis que surge uma pergunta. E ela não vai ganhar um beijo? Pois também é princesa. Eu era a personagem dessa história. Eu era essa personagem esquecida da história. Sabiamente, ele voltou-se para mim e para os outros e disse, princesa não. E me deu o abraço que lhe cabia. Saiu sumindo no meio do povo que vinha e não vimos mais. Isso é para introduzir
essa fala sobre imaginários e estereótipos, onde essa pequena narrativa se passou comigo, onde uma criança em situação de rua fez essa abordagem e trouxe essa fala e retrata bem o que a expositora anterior disse, né? Qual é o imaginário que se tem, né, sobre as princesas e que estereótipos se tem em relação à mulher negra, à menina negra, à criança negra em geral. E nessa epígrafe de Malcolm X, ele vai dizer que a educação é um elemento importante na luta pelos direitos humanos e é um meio para ajudar os nossos filhos e as pessoas a redescobrirem a sua identidade e assim aumentar o seu respeito. Educação é o nosso passaporte para o futuro, pois o amanhã só pertence ao povo que prepara o hoje. E eu trabalhei com 2 categorias, que é o estereótipo e imaginário social das crianças, e para eu trabalhar, pensar nessas categorias, esse trabalho se realizou em maio, porque no início do ano, para esse trabalho acontecer, eu passei por uma observação dos meus alunos desde o início do ano, onde eu trabalho em todos os conteúdos a questão das relações étnico-raciais. E o objetivo dessa atividade era refletir como os estereótipos estão presentes dentro da escola e, consequentemente, no imaginário dos alunos e alunas a respeito da leitura sobre o outro. Isso por quê? Porque eu percebi que os meus alunos eles se relacionavam de uma forma muito preconceituosa uns com os outros e eles também traziam muita baixa autoestima em relação a se ver enquanto negros e negras. E esse trabalho tem como base, né, a falta de representatividade positiva do negro em diversos contextos contribui, né, para o fortalecimento de práticas racistas, excludentes e discriminatórias, e eis aí a importância de se trabalhar a Lei 10.639 no cotidiano, na prática com as crianças. E aí, contextualizando o local de onde eu falo. Como eu apresentei inicialmente, é o município de Queimados, é o local onde eu trabalho. A escola se chama Escola Municipal Carlos Pereira Neto, fica no centro de Queimados. E Queimados está localizada na Baixada Fluminense, é composta por uma população significativamente negra. De acordo com o censo, 50% da população de 10 anos, com mais de 10 anos, não tem instrução, não completou o ensino fundamental. O contexto que a gente encontra no município, dentro das nossas salas de aula, é um contexto espacial demarcado fortemente pela cultura da violência, do tráfico, do abuso sexual, da drogadição, pobreza, abandono, entre outros fatores. E esses indicativos a gente vai descobrir no decorrer do dia a dia, que vai traduzir na evasão escolar, na matrícula tardia, na interferência, idade, ano de escolaridade, aprendizagem e outras questões. Então, como é que aconteceu esse trabalho? Esse trabalho eu combinei com meus alunos todas as quintas-feiras, durante o ano todo, a gente sair do esquema tradicional das aulas regulares e construir uma aula de oficinas pedagógicas, seguindo essa metodologia de oficinas pedagógicas, que eu gosto bastante, e onde a gente aborda questões pertinentes ao cotidiano das crianças. E todas essas questões eu sempre faço recorte étnico-racial. Então, essa atividade, essa oficina durou duas semanas, né, 2 dias na semana. No primeiro momento, eu procurei sensibilizar as crianças, querendo entender o que eles percebiam enquanto sucesso, e pedi que eles falassem para mim o que eles entendiam enquanto sucesso. E aí é claro que o imaginário deles é o que a televisão mostra. E mais adiante eu perguntei para eles que eu queria que eles dissessem para mim, além do que é ser sucesso, que é ser uma pessoa bem-sucedida e uma pessoa que não é bem-sucedida. Então, eles trouxeram as características, eles falaram tudo que eles entendiam que é ter sucesso. E a gente pode perceber que eles iam dizer quem tem dinheiro, quem está na televisão, quem é o jogador de futebol, quem é as pessoas que são bem vistas e tudo mais. No segundo momento, eu pedi que eles citassem nomes de pessoas que eles consideravam
pessoas com sucesso. E é claro que vejo pessoas que estão na mídia, né? Muitos jogadores de futebol, cantores gospel, cantores populares do momento. E eu também fiz a mesma coisa para dizer o que eram as pessoas que não eram bem-sucedidas. No segundo momento, eu pedi que as crianças... eu dei um papelzinho para eles, pequenas filipetas, e pedi que eles construíssem um perfil de pessoas bem-sucedidas. Eis que, no primeiro momento, houve bastante dificuldade para as crianças se colocarem. Primeiro, que eles têm muita dificuldade de escrita, né, de leitura e de escrita, mas aí eu fixei na parede algumas filipetas com características variadas, alto, baixo, gordo, magro, negro, tipos de cabelo, pele, enfim, e pedi que eles caracterizassem o que eles entendiam quanto sucesso. Nesse momento, depois que eles fizeram isso nessa filipeta, pedi que eles também falassem pessoas que eles acreditavam no cotidiano deles, que eles entendiam como pessoas bem-sucedidas, e foi uma dificuldade muito grande eles perceberem se tinha alguém bem-sucedido no município, na vizinhança. E aí eu fui ressignificando a ideia de sucesso, que era justamente a gente fazer o nosso melhor a cada dia, a cada momento. E aí eu perguntava para eles se eles estavam no 4º ano, se no ano anterior eles eram 3º, o fato deles estarem no 4º ano, eles precisaram se esforçar de fazer o seu melhor para poder chegar ao 4º ano. Então, eu trazia essas questões, essa ressignificação de sucesso para eles. E aí eles trouxeram para mim, depois de muito esforço, eu problematizando as questões de sucesso, fora desse universo da mídia, que eles pensassem em alguém da vizinhança que criava os filhos, mulheres que criavam os filhos sozinhas, os pais que levantavam cedo para trabalhar, irmãos que ficavam tomando conta, os mais velhos que ficavam tomando conta deles, os professores. Aí eles foram lembrando de pessoas do seu próximo, do seu cotidiano, que eles começaram a entender que eram pessoas que faziam sucesso porque tinham uma atividade diferenciada, se esforçavam. Para as crianças, essa falta de referências negras em posições privilegiadas, limita essa percepção e compreensão de possibilidades de construir uma outra história diferente daquela socialmente imaginada na população negra. E aí a gente viu isso muito bem relatado quando as crianças vai trazer, ainda que não está muito visível, eles vão trazer na fala deles características das pessoas sem sucesso, das pessoas bem-sucedidas. E aí a gente vai ver que as pessoas bem-sucedidas sempre têm cabelos longos, são brancas, são magras, são bonitas, têm olhos azuis. Esse estereótipo branco, que eles têm essa referência. E o dos sem sucesso é o mal educado, é o de cabelo crespo, é o que usa trancinhas, é o que é feio, é o que é sujo, é o que é fedorento, o que é baixo, o que é gordo. É a mulher, é negra, é o homem negro. Isso eles colocaram muito, que o negro é o que é o sem sucesso. Eu tentei abarcar um número grande de identidades para que eles tivessem esse universo de possibilidades, sem que eu tivesse qualquer interferência. E aí o terceiro momento dessa atividade foi justamente, eu propus uma atividade em formato de eleições, no mesmo esquema, dizendo que tinha que se respeitar um processo mesmo de eleição, não poderia, o voto era secreto, onde eu expus 20 fotos de perfis diferenciados de todos os tipos, idosos, indígenas, brancos, negros, crianças e adultos, onde eles tinham que votar naquela pessoa em que eles identificavam como mais bem-sucedido e a pessoa que eles identificavam como pessoas sem sucesso. E eis que o resultado foi esse, né? As pessoas bem-sucedidas tinham esse perfil, a mulher branca, de cabelos longos, com ar sereno, com uma roupa mais suave, e as pessoas sem sucesso, ali a gente tem a criança negra, a menina com turbante, uma outra com turbante, enfim. E o interessante disso foi que, para a eleição, para apurar os votos dos bem-sucedidos, foi muito tranquila, mas no momento em que foi feita a apuração das pessoas com esse perfil de sem sucesso, as crianças vibravam muito à medida que o voto
para a imagem negra com perfil ia ganhando. Então, a turma fazia um alvoroço como se fosse uma partida de futebol, o time de preferência ganhando. E aí isso me causou bastante desconforto, aonde eu comecei a trabalhar, a pensar com eles, por que eles acharam que aquelas crianças, aquelas imagens eram de pessoas mal-sucedidas. E a fala deles era justamente de ver naquela criança aqui anterior. Teve alunos que disseram que a criança era fedorenta, que a criança tinha piolho, que a criança era pobre, que aquela imagem retratava alguém que morava em situação de rua. As mulheres com turbante lembrava a questão de serem de religiões de matrizes africanas e tudo mais. E aqui alguns pontos observados durante essa atividade, né? É que o perfil da baixa escolaridade dos familiares, drogas, álcool, gravidez precoce, entre outros fatores, fazem parte do cotidiano das crianças, que são pretas e pardas na sua grande maioria, e dessa forma eles constroem um imaginário de sem sucesso, onde eles se entendem como parte desse grupo e ainda se sentem envergonhados. Foi possível perceber também que o imaginário social construído sobre as pessoas de sucesso está fortemente relacionado aos estereótipos, principalmente de cor branca, físico magro. Essa atividade contribuiu para reafirmar a importância da Lei 10.639 no fazer do professor e no papel da escola, na valorização da identidade negra, tendo referência de pessoas que autoafirmem positivamente ser negro e ser negra. E o fator corta-pele tem um peso sobre a autoestima das crianças, haja visto o racismo tende a determinar os possíveis lugares das pessoas que compõem esse grupo. E aí eu percebi um pouco e pus a pensar se o fracasso escolar também tende a estar associado a essa questão. E, encerrando essa minha apresentação, no decorrer do ano, eu continuo desenvolvendo atividades a partir desses dados que eu apurei no primeiro semestre, onde a gente vai trabalhando outras atividades em cima da questão étnico-racial e observando pequenas mudanças no comportamento das crianças em relação à questão da sua autoestima e de se olhar e se perceber enquanto crianças negras e de queimados. Obrigada, gente. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou Pamela. Eu sou o Max. E nós dois somos educadores, fazemos parte da gerência de educação aqui do Museu de Arte do Rio. E a gente vai trazer 3 experiências que foram formuladas por um GT, um grupo de trabalho chamado Eu, a Cidade e o Outro, que pensa, dentre outras questões, as relações étnico-raciais no campo da educação museal. E a gente vai apresentar 3 dessas experiências para elucidar um pouco como a gente pensa essas relações dentro do GT e falando um pouquinho como essas relações são trabalhadas dentro da gerência de educação aqui do museu e problematizando algumas questões. Aqui a gente fez uma espécie de panorama das questões que são mais levantadas dentro desse GT, que é o Eu, a Cidade e o Outro. E entre essas questões, a gente debate muito gênero, corpo, educação, alteridade, território, questões raciais, todas elas permeadas pela questão da identidade. E essas questões que são debatidas, que têm uma bibliografia dentro desse grupo de trabalho, acabam norteando um pouco as nossas pesquisas e as nossas relações dentro da exposição. Isso se desdobra em atividades de finais de semana, que são essas que a gente vai apresentar, e atividades que a gente faz durante o dia a dia com os grupos escolares que vêm ao museu nas visitas agendadas. E entre esses eixos, a gente colocou as 3 atividades que nós vamos apresentar, que são a carne mais barata do mercado, da capoeira ao passinho logo abaixo, e zonas de sombra e zonas de luz, que têm relações tanto com as problemáticas levantadas pelo GT, quanto com as exposições do Museu de Arte do Rio. Essas 3 experiências que a gente vai trazer são...
são conversas de galeria, que estão dentro da programação de final de semana do museu, que são atividades educativas e essas conversas de galeria, pensando em como ativar tanto o educador, né, quanto o público espontâneo, como fazer essa interlocução do educativo do museu no final de semana com esse público que vem espontaneamente e que traz as suas famílias, e como problematizar algumas questões que são levantadas pela exposição e pelas curadorias. E também tem uma questão da gente também colocar sempre os assuntos em debates, assim, apresentar esses assuntos e dispor uma escuta mesmo com o público, né? Porque às vezes a gente acha que o assunto ele já está dado, que ele já está pronto, mas aí a gente volta a esses assuntos e a conversa de galeria tem essa ideia do educador enquanto aquele que escuta o público e tenta trazer também esse outro ponto, né? Porque a ideia seria eu te escutar, você me escutar e a gente tentar construir essa prática, esse diálogo. Tanto é que a ideia de identidade que permeia todos os assuntos é essa identidade que está atrelada à diferença, né? Eu falo e te escuto, eu sou diferente de você, mas da gente entender também como esses processos de diferença eles são construídos, também mapeando, né? Tentar no máximo mapear e discorrer. Aí... a primeira das conversas de galeria que a gente trouxe para o debate se chama Da Capoeira ao Passinho, e partiu de uma série de 4 fotografias de uma fotógrafa chamada Maria Buzanovski. E aqui a gente tem 2 dessas fotografias, dessas 4 fotografias. Uma mostrando a capoeira aqui no Cais do Valongo e a outra mostrando o passinho do baile da Chatuba. E a partir... e a gente discutiu, a gente olhou para essa exposição, olhou para esses trabalhos e começou a se questionar quais seriam as possíveis relações, semelhanças, diferenças entre a capoeira e o passinho, enxergando esses processos como formas de identidade, como formas de resistência cultural, como uma forma de uma afirmação de uma identidade negra, de uma identidade que muitas vezes foi marginalizada. E a partir de algumas questões, a gente desenvolveu essa atividade para traçar com o público algumas conversas sobre as possíveis relações entre capoeira e passinho. E aqui são algumas fotografias da execução dessa conversa, que foi feita dentro da exposição do Valongo à Favela, e a gente começou com um cortejo, até para trazer um pouco dessa memória da capoeira, e vieram ao museu para ver essa conversa de galeria membros de um grupo de capoeira. A gente ficou muito feliz por essa percepção e por essa questão da identidade. Me identifico com isso, vou lá ver o que está acontecendo, vou trazer a minha vivência com isso, vamos debater, ver o que está acontecendo, o que essa galera está fazendo nesse museu. Esses são alguns integrantes do GT aqui. A outra conversa de galeria que a gente trouxe surgiu a partir de vivências e pesquisas e relatos dentro da exposição Josephine Baker e Le Corbusier, um caso transatlântico. E aqui a gente colocou 2 trabalhos, uma fotografia que estava exposta da própria Josephine Baker e um trabalho do Adolf Loos. E aí tinha o nosso ponto era trabalhar um pouco de como essas estruturas também, na conversa de galeria, como algumas estruturas enquadram determinados corpos, né? Como, para além de estruturas físicas, também estruturas conceituais. Então, essa ideia de primitivo e moderno, de uma estrutura que se dá como moderna e a outra como primitiva. O próprio corpo, né? Aquele corpo que se veste de forma mais moderna e aquele que, por botar turbante, ou não sei, ou por dançar de certa forma, ou se mexer, se comportar de certa forma, é considerado de forma primitiva. Que a gente sempre tenta relacionar muito com essa prática mesmo com os grupos de escola, problematizar isso enquanto pesquisa e levantar isso para um grupo sem especificidade, nesse sentido assim, não é um grupo de escola, é um grupo que vem aos domingos e vem debater sobre essas questões. E aí a gente levantou muito esse ponto da Josephine Baker, né, que ela entra nessa modernidade, que ela está inserida nessa modernidade, inserida nessa mídia, e, ao mesmo tempo, ela se comporta daquele jeito que não é esperado, né? Daquele jeito que é esperado, mas é que um jeito tratado como primitivo, que o negro sempre tratado como primitivo,
Muitas vezes a gente pega grupos que um ou outro aluno chama outro de macaco, chama de favelado, e trata isso como uma prática muito comum, assim, sabe? Nomear o outro de forma muito comum. E aí era pôr essa estrutura que o Aldo Filósofo ele constrói pensando na Josephine Baker, né? E aí, como a exposição ela era assim uma sala e tinha esse espaço um tanto ondulante, tinha uma ideia assim de a gente estar percorrendo uma sala toda branca, sem muita interferência. É claro que tinha umas interferências dos quadros, mas assim, a ideia principal seria essa. E aí, do outro lado, tinha a sala que se referia a uma parte mais forte da Josephine Baker, assim, onde tinha contextos mais que trabalhavam mais questões da homossexualidade, as questões que tratavam mais o gênero e como essas salas eram separadas, assim, a própria estrutura separava as duas discussões. É claro que isso não era fechado, mas assim, como a gente via também uma margem, um sombreado, né, nessas questões, entende? Tipo, enquanto um se ilumina determinados corpos, determinados discursos, onde alguns podem acessar, andar, o outro não, é vetado, só pode só algumas pessoas podem têm a permissão assim na idade, nesse sentido. E a terceira experiência que a gente trouxe é uma conversa chamada A Carne Mais Barata do Mercado, que foi pensada a partir também da exposição Josephine Baker e Le Corbusier, e foi deslocada e pensada também com a exposição do Valongo à Favela. E por isso, essas duas fotografias, uma da Josephine Baker e uma que é um trabalho do Rugendas, pensando na exposição do Valongo à Favela. E o título vem da música que é interpretada pela Elza Soares, que diz que a carne mais barata do mercado é a carne negra. E aí, pensando essa questão de raça, de identidade, e pensando também uma questão de gênero, né? E a gente problematizou também algumas questões, e a partir muito da figura da Josephine Baker, essa mulher negra inserida no mercado da arte, da dança, e como é tratado esse corpo, como é recebido esse corpo negro. E essas foram algumas questões que permearam o pensamento e a elaboração dessa conversa. E a metodologia dela foi feita a partir da distribuição de moedas que o Educativo fez pelo pavilhão de exposições, e o público era convidado a acessar essa banca, que seria um mercado do Valongo, um mercado simbólico, onde tinha um catálogo de produtos. E entre esses produtos tinham bois, móveis, um criado mudo, que seria um criado mudo mesmo, móvel, e um criado mudo, que seria um escravizado. Né? E aí até esse jogo de palavras do criado mudo ser um móvel e o criado mudo ser um indivíduo que foi historicamente escravizado. E a partir dessa instigação de você receber uma moeda, chegar no mercado e olhar, tem gente sendo vendida aqui. Isso era problematizado com o público. Por que tem gente sendo vendida? Quem é essa gente que está sendo vendida? E as fotografias estão mostrando dentro da exposição do Valongo à Favela, que traz também uma questão ligada à expografia, à disposição das obras, e que acaba contaminando a própria atividade, a própria conversa. Você conversa sobre isso, você olha para o lado, tem uma obra que trata disso, tem uma obra que lança um olhar sobre isso, e acaba contaminando e enriquecendo a discussão. Quer falar um pouco? Então, eu acho que a partir dessa troca, né, porque a gente entra no espaço expositivo, porque espaço, né, parece que a gente entra no espaço expositivo e aí leva esses grupos, né, e aí desses grupos primeiro a gente faz um acolhimento, pergunta um pouco da onde eles são, da onde esse grupo é, de quem são as pessoas que compõem esse grupo, tenta ativar um pouco esses dois lados, né. E aí a gente começa a ouvir, muitas das vezes, em alguns grupos, questões mesmo de território, que gostaria de morar em determinado lugar, porque determinado lugar é melhor, ou gostaria de ser determinada pessoa, porque essa forma de ser, sei lá, um jogador de futebol, e aí tem essa questão muito de, tio, o seu cabelo é bonito, e aí às vezes a criança tem a menina tem um cabelo crespo, também eu falo, seu cabelo também é bonito. Não, mas o meu não é bonito igual o seu. Vão criando, passa muito essa questão de
modelos, de rótulos, de como o corpo negro ele deve ser, ou como o meu corpo deve ser. Acho que as discussões do GT, na nossa prática, do dia a dia, ela também tenta tensionar e questionar muito essa questão do corpo, né? Por que meu corpo ele deve ser desse jeito, se ele não pode ser de outros tipos de corpos? Não sei. A gente vai pensar a religião, que tem muito grupo também que caracterizam as religiões de matriz africana como macumba, feitiço, bruxaria. Se o outro fala que ele participa, vem alguém e fala que não, que aquilo dali é errado. E aí a gente tenta, pelo menos, eu penso muito nessas questões, a gente estava até discutindo sobre isso, de mostrar como a prática de ser você, ela sempre parte dessa questão da diferença, que não precisa nenhum se enquadrar nos rótulos que são dados, né? E aí, acho que é isso. E aí, só para fechar, que aí a gente colocou como essas atividades influenciam na prática, e até relacionando com as falas anteriores, que pensam as escolas, pensam os professores, como isso acaba se relacionando com o que a gente faz com os grupos escolares, como esse material que a gente produz volta para esses grupos e como a vivência com os grupos é o que mais impulsiona o pensamento dentro desse GT, a pesquisa nesse GT, e como muitas vezes um apelido, um comentário, e isso que a Sandra falou dessa questão do sucesso, né, fica muito forte, como você olha o negro, não, esse é o mendigo, é o escravizado, é o feio, é o sujo, e como isso fica latente muitas vezes com as visitas nos grupos, e como esse material acaba indo para esses grupos para a gente discutir, e como isso volta muito para a gente, né, como forma de discussão, como o que a gente vai fazer, como é que a gente vai conversar sobre isso, e como problema para ser debatido, para ser, né, levantado. Acho que é isso. Queria agradecer a todas as pessoas que se dispuseram e se expuseram aqui nessa primeira etapa da jornada, com seus trabalhos, com suas pesquisas, com as questões das suas escolas ou do território de trabalho que é a educação em museu, né, e como essas coisas se encontram e estão perpassadas na prática educativa e na discussão das relações étnico-raciais. Acho que nós poderíamos abrir agora, temos um tempo para abrir para um debate, e depois temos um tempo de debate que é até às 18h15, mais ou menos, e depois fazemos um intervalo para continuar a atividade com a fala do artista Aissa Heráclito, que eu acho que vai se encontrar bastante com as questões e com as pesquisas aqui debatidas, porque aí ele vai trazer também do olhar de curador e do olhar de artista, como que no campo da arte essas questões afro-brasileiras e desse conceito de afro-brasileiro e da discussão, inclusive decolonial, como foi tratada aqui em vários momentos das apresentações, estão presentes e latentes no campo da arte contemporânea. Então, eu abriria agora para um debate, estão todos aqui à disposição, e podemos fazer rodadas de perguntas e respostas, e vocês podem direcionar às pessoas que apresentaram suas pesquisas e trabalhos. Boa tarde. Meu nome é Andréia. A minha primeira dúvida, né, que surgiu foi quando, Marcelino, desculpa, quando você estava ali fazendo a apresentação do trabalho, né, você falou dos locais, mas assim, especificamente sobre os locais, também fez diferença, assim, se era na primeira CRE, se era na 10ª, se era numa escola mais distante do centro, se você também percebeu essa diferença na abordagem da lei.
né? A princípio era essa a dúvida que eu fiquei. Eu escolhi 11 professores que trabalham em escolas que a gente chama... Não tem um nome específico, mas são escolas que recebem alunos de muitas comunidades. Porque existem escolas que são muito... que recebem alunos do entorno, né? E existem escolas que recebem alunos de todos os bairros. Então, a primeira coisa que eu fiquei atento era isso, quer dizer, eu vou pegar professores que lidam com alunos que vêm de muitas outras comunidades. Porque as escolas que recebem alunos do entorno, geralmente são escolas menos problemáticas, elas são mais organizadas, elas resolvem os problemas assim, de uma maneira mais tranquila. Agora, as escolas que recebem alunos de outras comunidades são as escolas mais complicadas. E, então, as escolas que foram escolhidas eram escolas de Vasconcelos, Guaratiba, Campo Grande, Santíssimo. Basicamente esses 4 bairros, né? E, assim, escolas que recebem alunos de diversas comunidades. Tinha, por exemplo, escolas de Campo Grande que recebia alunos da Pedra, né? Então, eu acho que isso é um diferencial, quer dizer, você está recebendo... Geralmente, o aluno que vai para lá é o aluno que foi expulso e não consegue mais vaga. Quer dizer, eu acho que isso, né, é interessante porque são alunos que já trazem conflitos, né? E geralmente esses alunos expulsos são negros, né? Muitos deles têm essa questão. Então, tomei esse cuidado. Mas, eu não achei... você me falando isso, na hora de fazer o texto, eu não achei tão relevante apontar esses aspectos do território, né? Eu achei mais importante a visão do professor, o trato dele, né? Eu fiquei mais atento a isso, ao trato dele, como que ele ia lidar com essas problemáticas, né? Eu fiquei mais atento a isso, né? Ainda que eu acho que o super importante mesmo, o locus é importante, né? Então, a princípio, nenhuma grande diferença. Não. Tá ok. Obrigada. A minha pergunta é para Petronília. Você falando sobre o trabalho na escola me chamou muita atenção também, porque eu lembro que esse ano eu vi um álbum de figurinhas com uma aluna minha sobre as princesas, aonde aquela princesa negra contava uma pequena história sobre ela, né? De todas as princesas, né? Das outras, tinha a história do príncipe, quem era o príncipe, quem era elas, o sonho delas. E justamente da princesa negra, o príncipe da princesa negra, ele vira um sapo, começa por aí, né? Das outras, não, todos chegam no cavalo, aquela coisa toda. E o da princesa negra, ele vira um sapo. E aí o sonho dessa princesa negra é ser dona de um restaurante. E aí justamente já remete à ideia da mulher negra na cozinha, né, onde é o lugar dela. Então, você mostrando o álbum e trazendo essa ideia da princesa, isso me veio muito à tona, essa memória que eu fiz, que eu cheguei até a trazer isso para conversar com meus pares na escola. A minha pergunta para você é assim, qual é o grau de envolvimento da gestão escolar nesse projeto? Porque o Marcelino ele trouxe uma coisa interessante, que é justamente, muitas vezes na escola é o professor que é mais sensível, né, e vai puxando e vai trazendo, vai abordando essa questão dentro das suas aulas, né? Às vezes a escola toda não envolve. Aí a minha pergunta é se a gestão escolar está realmente envolvida, faz parte do projeto pedagógico da escola, e que mudanças vocês perceberam em relação às crianças sobre as princesas negras, ou se ainda não foi perceptível? Eu vou te responder com sinceridade. Nem todos trabalham, como ele falou ali, que percebeu, que eu ia até direcionar a pergunta a ele na pesquisa dele, que a maioria, eu acho que eu entendi você que na tua pesquisa a maioria trabalha a lei, né? Mas eu percebi que em algumas escolas do entorno onde eu trabalho não trabalham a lei, e dentro da minha escola, vou te ser sincera, ela é trabalhada porque eu puxo para este lado. Eu sou coordenadora da escola e há alguns anos eu venho
fazendo com que o tema seja trabalhado, porque eu não me conformo de que a pessoa chegue e diga: eu sou mulatinho claro, eu sou moreninho, eu acho que a pessoa tem que assumir, eu acho que a beleza da pessoa, a pessoa tem que perceber que é bela. Eu hoje, do jeito que ela é, eu hoje mesmo, eu vi uma negra, muito bonita mesmo, eu disse: eu vou falar sobre isso. Ela falou que ela é negra e ela se acha linda. É difícil a gente ouvir isso. Quer dizer, ela se valoriza. E, geralmente, os alunos eles estão muito desmotivados, porque o preconceito é muito latente na nossa sociedade, e muito preconceito também começa dentro da própria casa. Começa dentro da própria casa, o preconceito sexual, muito preconceito começa dentro de casa, porque a criança ela não nasce aprendendo a odiar ninguém, essa coisa de cor, a criança não nasce com isso, então a escola tem que trabalhar. E eu estou te respondendo que essa questão na minha escola, há alguns anos, vem sendo puxada por mim, e não só no dia da consciência negra, não. Ao longo dos anos, porque em um mês não dá para você debater um assunto, tentar conscientizar a criança sobre um determinado assunto. A minha escola, eu acho que é como a sua, atende, isso aí foi feito com uma turma, foi feito com toda a escola, mas enfocamos mais numa turma de 5º ano, que eles são maiores, mas nós trabalhamos com... principalmente, eu faço com que a lei seja cumprida em todos os anos de escolaridade, porque eu já ouvi falar pela própria diretora da minha escola que África é tambor e pé no chão. Tá? Respondi a tua pergunta? Eu vou te devolver a pergunta que você fez para ela. Como a gestão é uma escola pública, né? Eu costumo dizer que a gente encontra muito mais dificuldade dentro das escolas públicas do que as da privada. Eu, no início até outubro, eu estava trabalhando numa escola privada e a gente implementava lá a Lei 10.639 desde quando ela foi fundada. Quando ela era só projeto, há 20 anos, desde 2011, quando ela virou escola, até o 5º ano, e a EJA implementando a 10.639 sem nenhum problema, a ponto de eu pegar e levar o livro O Exu e o Mentiroso do Ataíde, trabalhar dentro de sala de aula e não ter nenhuma mãe batendo na porta para reclamar e nenhum aluno falando que era coisa do demônio. Né? Os alunos vieram até na exposição aqui, e a menina perguntou aqui, quem aqui é negro na exposição do Cais do Valão? Quem aqui se considera negro? E todo mundo levantou a mão que veio na exposição. Então, eles têm isso muito bem. Agora, na escola pública que eu trabalho, eu sempre encontro muita dificuldade. E aí, como a gestão recebe isso, ou se você só é a professora militante, que é o que a gente vê que tenta contagiar os outros ao redor. E 3º ano, né? Queria botar um ponto que você não falou muito, mas que eu acho importantíssimo. Você falou que trabalhava de forma multidisciplinar a todo momento. Como você fica com eles de segunda a sexta, né, que é o 3º ano, eu acho que esse é o grande truque para a gente conseguir trazer a 10.639, trabalhar a todo momento, a todo segundo, sem que eles nem percebam, né? Então, acho que isso, no teu trabalho, foi o que me chamou a atenção, apesar de ter falado pouco, e te parabenizar por isso, porque muitos professores têm dificuldade de trazer de forma interdisciplinar qualquer assunto, de trazer matemática e português junto, história, geografia, tudo misturado. E aí você conseguir trabalhar isso, te dá os parabéns. E para você, você falou de 3 professores que conseguiam colocar na prática. O que você viu do diferencial da prática deles? Né? Porque, tirando o 13 de maio, 20 de novembro e de folclore, né? Que é quando se trabalha a consciência negra na escola, o que você viu de diferencial no trabalho desses 3 professores de artes? Tá. Sim, eu sou conhecida na escola como professora colorida, né? E aí não tem como passar assim despercebida, né? No começo, como eu sempre uso muito turbante, essas coisas todas, no começo as crianças da escola estranharam, porque assim, uma professora que vai dia de quinta-feira, apesar de eu não ser de religião de matriz africana, né? Mas eu uso dia de sexta-feira de branco, quinta-feira, eu uso muito turbante, então no começo gerou um desconforto, porque assim
e a tia que é macumbeira. Então, eu aproveitei um dia, como eu trabalho também a questão indígena, então, numa aula dessa de oficinas pedagógicas, que é o momento que eclode essas coisas mais visíveis, então, parei a aula para trabalhar a questão indígena, para trabalhar o que era macumba. E aí que eles traduzem como macumba. Então, vai trazer a ideia do instrumento musical, de percussão, e aí eu vou conversando com eles para desconstruir e a gente conhecer de que local a gente está falando. Né? Na gestão escolar, assim, eu sou professora militante na escola. Né? Assim, eu consegui seduzir uma professora do 5º ano à tarde, minha turma é 4º ano, eu consegui seduzir uma professora à tarde, como eu faço também aulas na rural. Então, eu vou socializando os cursos que tenho para ver se outros professores se sensibilizam a fazer, e ainda assim é difícil, é uma luta meio que solitária, né? É um trabalho meio solitário. A gestão escolar não implica porque diz assim, está fazendo, legal, meio que leva o nome da escola, né? A escola está fazendo, enquanto na realidade a escola não participa disso. Então, é a minha sala, a minha turma, e conforme eu consigo seduzir alguns professores. Essa semana, como a Semana da Consciência Negra, então, alguns professores começaram a trazer algum material, mas ainda muito timidamente. E falando da interdisciplinaridade, eu procuro trazer, como essa semana eu trouxe brincadeiras. Eu primeiro mostrei um vídeo de jongo, como eu gosto muito de jongo, danço jongo, então eu trouxe o jongo e vi que o jongo causou um desconforto. E a ideia de mostrar o jongo, além de falar da cultura, era para explicar a ciência da questão do corpo. Então, eu trabalhei com jongo. E depois eu trago aquele desenho, aquela leitura, aquele livro, Os Cabelos de Lelê, também para trabalhar a questão da estética e tudo mais. E depois, na semana seguinte, eu levo as crianças para uma sala para a gente fazer brincadeiras, onde eu vou trabalhar a circularidade, a oralidade, o corpo e tudo mais, e trabalhar a questão do português, da alfabetização, da matemática, da história, da geografia, em todos os sentidos, a partir da brincadeira de roda, brincando de nomes de países da África e tudo mais. Mas ainda é um trabalho solitário. A gente tem um grupo no Facebook da escola, que eu promovi a criação desse grupo, justamente para incentivar os professores a relatar suas práticas, para a gente ir elogiando e tudo mais. Mas, assim, são poucos que fazem isso. E aí ainda fica acreditando que um dia, assim, os exemplos arrastam, né? As palavras multiplicam, os exemplos arrastam, e ainda fico acreditando que um dia eu vou conseguir seduzir outros professores. A gente vai caminhando assim, né? Esses professores que eu falei, né, esses 3, eles faziam mais ou menos o que você falou. Quer dizer, eles, dentro do cotidiano, eles trabalhavam a lei sem eles perceberem. Né? Era uma coisa cotidiana. Porque esse é o diferencial da lei. Né? Quer dizer, a lei, implicitamente, ela sugere isso, que você tem uma prática onde o teu olhar esteja atento a essas questões. Né? Então, se você vê uma movimentação meio racista de um com o outro, você não pode deixar aquilo passar despercebido. Você tem que parar e fazer uma discussão a partir daquilo. Então, isso é uma prática, e isso eles faziam, entendeu? Quer dizer, quando o aluno chamava o outro de neguinho, de macaquinho, quer dizer, por quê? Qual a diferença? O cabelo dele é duro, mas o que é cabelo duro? Cabelo duro, qual a diferença de cabelo duro e cabelo mole? Tem cabelo duro, né? Então, eles faziam isso. Essa prática cotidiana é que é interessante. Né? Isso não é só com o professor de arte, tem que ser com todos os professores. Né? Esse olhar é que é interessante. Uma passagem interessante de um professor, que eu acho legal falar aqui, ela levou uma imagem do Sebastião Salgado, né? Da África, de um refugiado africano, que as sandálias dele eram 2 pets. Né? Você conhece essa imagem, né? Então ele levou essa imagem para trabalhar o conceito de belo. O que era beleza na arte, né? E aí eles foram dizendo o que era bonito para eles, né? E aí ela queria chegar nessa questão de que nem sempre o belo é bonito. Às vezes o belo traz uma reflexão que às vezes não é agradável, né? Então, aí, a partir disso, ela começou a fazer desdobramentos, né? Desdobramentos a partir daquela imagem. Então, na outra aula, ela levou uma imagem do Brócos, uma imagem que tem aqui no Belas Artes, chamada Redenção de Cã, né?
Aí ela levou eles a observarem quem estava calçado e quem não estava, dentro da imagem, né? E aí a escrava estava descalça. E por que a escrava estava descalça? Então ela levantou uma reflexão, como que era o escravo naquela época, como que era a vestimenta dele, por que ele estava descalço? Entendeu? E aí daí ela levou essa coisa dos pés, ela levou depois para o Basquiat, aquele americano, né, aquele grafiteiro que é negro, né? E aí ela trouxe uma série de tênis, eu não lembro mais qual foi a marca do tênis, que pegou a obra do Basquiat e colocou no tênis. Então ela foi desmembrando, ela foi criando um roteiro, né? E aí ela trabalhou o que era belo, o que era expressionismo, o que era grafite. Ela foi inserindo ali conteúdos de maneira que eles nem perceberam, entendeu? Então isso que é legal, esse que é o diferencial. Não você levar um Portinari ou a Tarsila e pedir para eles fazerem uma releitura. Quer dizer, o que efetivamente o aluno produziu de conhecimento fazendo aquilo ali? Né? Em termos assim, de efetivação da lei, né? O que ele fez? Nada. Né? Então, esses três, eles fizeram esses relatos que eu acho que foram assim, bem interessantes. Quer dizer, a lei ela é aplicada, ela é feita de maneira ainda equivocada. É preciso discussão, é preciso... Esses debates que a gente está tendo aqui, tem que ter, né, nas escolas, tem que ter com os professores para que surjam ideias, né, surjam maneiras de você trabalhar com ela. Bem, Petrolina, você citou que as pessoas, no momento de fazer a inscrição ou matrícula, né, os pais, né, os responsáveis pelas crianças, elas se como é que se diz? Em relação a elas e as crianças, né? Praticamente não existem negros inscritos na escola, não é isso? E logo em seguida você falou que existia muito preconceito. Eu fiquei na dúvida se essa colocação que você fez de existir muito preconceito é relacionado a essa colocação, esse posicionamento dos pais, ou é do corpo docente, da comunidade escolar no geral? Do corpo docente, eu não vejo preconceito algum. Eu vejo o preconceito, sim, crianças, um discriminando o outro de cabelo, de cor de pele. E os responsáveis, quando vão fazer as matrículas, que eu já fiz matrícula, e tem que declarar a cor. E eles ficam com uma dificuldade de declarar a cor deles. Às vezes, eles até nos perguntam, que cor? Que cor? Sou moreninho, mulatinho, é a cor que nem tem lá. E às vezes, a maioria das vezes, eles são negros mesmo. E uma criança, por exemplo, como já aconteceu lá na escola, de trabalho tipo ali o que ela relatou ali do branco e do negro, ele se coloca como se fosse branco. Então, essa colocação dos responsáveis e das crianças você classifica como preconceito? Eu creio, não sei se seria bem um preconceito ou uma não aceitação, não sei. Mas entre as crianças existe um preconceito, sim. A gente tenta minimizar. Por exemplo, tinha uma menina lá negra, ela em momento nenhum, ela se colocava como negra. Então, a gente faz muita dramatização, essas coisas. Aí eu coloquei uma outra menina, porque foi até o casamento da princesa. Eu coloquei uma outra menina negra também para ser a princesa, porque a minha ideia foi colocar esta para ser a princesa negra, mas se eu a colocasse, ela ia dizer que não era negra, não aceitaria fazer a princesa negra. Aí, quando eu coloquei a outra como negra, como princesa, ela falou assim, como ela vai fazer princesa? Não existe princesa negra. E essa menina, ela se pontuava o tempo todo como branca e ela era negra, entendeu? Mas será que, nesse caso, posso estar enganada, né? Não seria uma classificação de preconceito, sim uma dificuldade de autoaceitação
né, da autoestima baixa, Não, uma pode situação ser, da mídia. pode ser até uma... E defesa também, Eu né? acredito uma... Eu acho que ainda não tem essa consciência, né? Mesmo porque está falando dela mesmo, né? Pode ser também, né? Que ela não tenha ainda internalizado, pode ser, né? Mas era uma coisa assim muito perceptiva. Inclusive, assim, para os responsáveis, eu acredito que, sendo negros, né, com os filhos negros, e tendo alguém para fazer uma matrícula, principalmente sendo uma pessoa branca, assim, já fiz matrícula, já estive nessa função de estar ali fazendo tudo mais. E, de fato, a colocação de a pessoa se assumir, se ver, né, se sentir negro, é muito difícil. E dizer que o seu filho também é negro, né? E, assim, eu vejo de uma forma diferente. Eu não vejo como um preconceito, né? Eu vejo mais como uma dificuldade de se aceitar, né? De ter coragem de dizer, eu sou negro, meu filho é negro, sim, de né? Se assumir também. Exatamente, de também, se ver, né? Porque ser. é muito amplo tudo isso, né? Não é uma questão de... Entre os responsáveis até pode ser, mas entre as crianças há um preconceito, sim. Há um preconceito. Qual a idade dessas crianças que você está falando? Essas crianças, elas estão na faixa de 8 aos 12 anos. Eu acredito que sejam outros... Porque existe o preconceito gay, existe sim. Ok. Eu posso? Uma experiência, quando eu entrei nessa escola, eu trabalho com educação infantil, que vai de 0 anos até 4 anos. Eu trabalho numa creche do município. E quando eu comecei a trazer, em 2011, né, que foi o primeiro concurso e tal, aí as pessoas me olhavam assim, gente, essa menina é maluca. Aí uma menina veio falar comigo isso ano passado, uma das auxiliares de educação infantil, ela chegou para mim, e eu vou levar isso para o resto da minha vida, ela falou assim, nossa, Nanda, antes de você vir trabalhar aqui, eu achava que não tinha jeito, que negro era tudo feio mesmo, e ela é negra. Daí eu falei assim, mas por que você acha isso? Ela falou assim, porque eu cresci ouvindo a minha mãe dizer para mim que eu tinha que casar com um homem branco para clarear a pele. Daí eu vindo aqui ele falar da redenção de Cã, que nada mais que foi defendido, acho que em 1918, no primeiro Congresso Internacional de Raças, ele foi levado para falar que existia a possibilidade do Brasil embranquecer em 3 gerações. Então, isso desde 1918, um pouco antes, 1800 e pouco, que é o quadro, né? Então, desde 1918, oficialmente, o Brasil fala que nós vamos embranquecer, bastava se ter 3 gerações, e aí vem a redenção de Cã, a negra, né, que está descalça, a filha dela com a pele um pouco mais clara, ainda negra, casando com um imigrante, e o filho dele na mão, branco. Então, tipo assim, a gente tem desde antes disso o processo do embranquecimento da população. Então, é muito difícil para uma mãe, tipo assim, eu vou chegar e vou dizer se a minha filha é negra, como que isso vai ser? Né? Que ouviu a vida inteira isso. E ela realmente, ela casou com um homem branco para os filhos dela embranquecerem. E sempre falou para os filhos dela casarem com mulheres brancas. E ela começou a mudar o ponto de vista. Esse ano ela está trabalhando diretamente comigo, tipo assim, depois que ela viu alguém mostrando um outro olhar da África. Não a África escravizada, porque ninguém quer ser escravo. Que criança de 7 anos, eu quero ser o super-homem. Eu quero ser o Homem-Aranha. Não vai se identificar Exatamente, nunca. Eu quero ser a princesa. Quem que vai querer se identificar? E aí eu quero ser a princesa, desde que a dele? princesa seja a mulher submissa, a mulher branca, magérrima, esbelta, que não combine com a gente, porque o brasileiro não vai ser nunca magérrimo, tipo assim, na sua maioria, né? Loiros, de olhos claros. Então, tipo assim, eu acho que, diante desse processo do preconceito com as crianças pequenas, existe muito de descortinar o que tem na família. E aí, com a criança pequena, principalmente, é o primeiro espaço que ela tem com a esfera pública. Por isso, a escola tem papel primordial na aplicação da 10639, porque antes disso ela só tem a relação no espaço privado. Quando ela vem para a esfera pública, ela tem que ter outros olhares. Aí a importância da escola. Daí ela teve até os 8 anos de idade dela, antes de chegar numa escola que abrisse isso a vida inteira, ouvindo só um negro escravizado, eu, sinceramente, não quero ser. A empregada doméstica, eu não quero ser só isso. Isso não é sucesso. Dentro da visão dele, da Liga Televisão da Globo, o negro só é um empregado doméstico. E aí vem, eu acho que dentro disso, muito mais do que o preconceito, é eu não querer ser isso. Eu quero um outro ser para mim. E aí a importância de mostrar
literaturas africanas, do negro se sentir representado, do aluno negro se sentir representado e o aluno não negro começar a perceber que existe o lado positivo do ser negro, porque tipo assim, a lei não é só para que contemple os alunos negros, mas também o não negro reconhecer a cultura e valorizar, né? Coisa que a gente nunca fez. Eu acho que dentro desses alunos de 8, 9, 10 anos, acho que tem um pouco disso, talvez, né? É uma pergunta rápida para a Sandra. Sandra, qual foi o interesse dos alunos no desenvolvimento do projeto? Porque como é uma atividade diferenciada, de sair daquele formato de sala de aula, de sentar em cadeira, copiar e tudo mais, então, para eles foi muito lúdico, foi muito divertido. Né? E até porque foi a primeira experiência que eles tiveram com essa atividade diferenciada, onde abordava a questão racial mais incisivamente. Então, a recepção deles foi muito boa. Foi muito boa, graças a Deus, né? Foi muito boa. Mas, assim, com o decorrer do tempo, eu ainda ouço falar assim, e a tia vai falar da questão de preto, da questão de negro. É hoje o dia de aula que a gente vai falar de preto, a gente está falando de negro, mas, assim, nessa primeira atividade, a recepção deles foi muito boa, que eles levaram tudo, assim, muito numa brincadeira. E aí, depois, eu tive que ir trabalhando para dizer que era uma brincadeira que a gente estava fazendo, mas era uma brincadeira que a gente estava aprendendo, que tinha um objetivo. E por quê? Que eles se tratam muito como o neguinho da magia, é o macaco, é o criolinho e tudo mais. E aí eu sempre busco me colocar, então, nesse momento, como sujeito, como mulher negra, que tem o meu cabelo crespo, que uso meus turbantes, que tem essa minha identidade étnico-racial muito forte, como uma forma de valorizar aqueles alunos que ainda não se veem, né, que não se aceitam enquanto negros, que eu também tenho alunos que são negros retintos, né, como a gente chama, e dizem que ele é um mulatinho, ele é um moreninho, né, e porque é até mais fácil dizer, é mais aceitável dizer que é moreno, em vez de falar que é negro, porque ninguém quer trazer todos esses estereótipos, né, que o negro carrega, e por isso vem ajudando um pouquinho. Então, é um pouco esse processo. Nada. Eu queria só fazer também um comentário e uma pergunta, que é a questão que é super interessante e eu acho que é fundamental a gente abordar a questão da princesa, de ser princesa negra, desse protagonismo e tal, mas que eu acho super bacana que tem outra camada nessa discussão da princesa, que também é a camada de gênero, e que tipo de princesa a gente está ressaltando, porque eu também acho que não vale a gente produzir um desejo de ser uma princesa submissa, omissa, sem voz, baseado no estereótipo, que eu achei super interessante, é que as princesas africanas que vocês mostram, elas são princesas e advogadas, elas são princesas e empreendedoras do cinema. Né? Então, a gente fomentar também essa discussão de gênero para a gente não colonizar um pensamento a partir da perspectiva de querer trazer um protagonismo, legitimar uma perspectiva machista de uma princesa que tudo que quer é esperar o príncipe, né? E como trabalhar também a questão de gênero aí que está pautada nesse desejo do outro que vai encantar e encantar a tua vida, assim, como que a gente na perspectiva das relações étnico-raciais também desconstrói um pouco essa marca de gênero que está pautado no desejo de ser princesa, seja da criança branca, seja da criança negra. E um ponto que eu queria puxar agora uma sardinha para o meu lado é que a gente está falando da dificuldade imensa de trabalhar a questão das relações étnico-raciais no contexto da escola, onde a gente tem um trabalho continuado e cotidiano com o aluno. Então, eu faria uma pergunta também para Max e Pamela, de como eles percebem o tipo de impacto e de instigação que eles conseguem fazer nessa discussão do negro no museu, porque a gente está tratando também de uma representação que há muito tempo esteve presente nos museus a partir de um lugar subalternizado, como a Redenção de Caen, é um exemplo, né, de um trabalho histórico nas instituições museológicas, ou Portinari, e esse lugar do negro escravizado, e vocês lidam com essa dualidade de um museu que vai
vai trazer essas representações e pô-la em perspectiva dentro da história, mas que também está trabalhando com outra perspectiva, que é do outro lugar e de uma reescrita do negro dentro da história do próprio museu, né? Dessa fala, e como vocês percebem a recepção do público na experiência de vocês, que é de 1h30, tchau, e tal, né? Vocês acham que conseguem, pelo menos, na visita educativa e nesse espaço da educação, seja com a escola, que o grupo ainda vem conformado, com identidade de grupo, ou no fim de semana, que vocês lidam com pessoas as mais diversas, com seus conceitos e preconceitos os mais distintos, vocês acham que conseguem, pelo menos, fomentar algum debate? Que nessa relação com as imagens e com o sentido do real que o museu carrega muito forte, né, da relação entre imagem e verdade, que está muito presente no imaginário do museu. Quais os desafios de uma prática educativa que só tem 1h30? Então, é uma questão muito complexa, né? Como a gente vai trabalhar várias questões, né, no museu, nas visitas que duram 1h30 e que muitas vezes trazem questões polêmicas e questões de raça, de gênero, trazem polêmicas enormes e que são difíceis de serem trabalhadas nesse tempo. Então, muitas vezes, a gente tenta entender esse trabalho, esse tempo, e pensar estratégias, porque a gente não vai conseguir, nem os professores que trabalham um ano inteiro com aquela turma, que muitas vezes vem a turma de segunda a sexta durante um ano, conseguem resolver, solucionar essas questões que a gente está discutindo, que tem uma construção histórica de séculos, né? Nem os professores conseguem desconstruir todos esses conceitos. E a gente tenta entender, não vou conseguir resolver isso agora, mas o que eu posso fazer? O que eu posso conversar? Como é que a gente pode discutir? E desnaturalizar algumas questões, eu acho que é um ponto interessante. Desnaturalizar, chamar de macaco, falar que você tem cabelo duro, falar isso aqui é macumba, isso aqui é coisa do demônio. Desnaturalizar algumas questões, eu acho que já é um ponto. Não, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa estranha nisso aí. E muitas vezes pensar numa parceria com um professor, na construção dessa visita, nesse processo de escuta, e aí a gente tenta realizar, né, um processo próximo ao professor, realizando uma pré-visita para entender o grupo para entender o que está sendo discutido, se esse assunto é abordado, como é abordado, se é possível fazer alguma conexão para tocar de forma mais direta nesse público, né? Porque muitas vezes o público vem muito, o grupo escolar vem de uma forma muito receptiva, mas já aconteceu várias vezes de grupos que vêm de favelas chegarem na exposição que se chama do Valongo à Favela, olharem para um trabalho que fala sobre favelas, ou chegarem, não sei se vocês viram no pilotis do museu, que tem a obra Morrinho, chegarem ali, olharem e falarem, eu não quero mais falar de favela, eu não quero, eu vivo na favela, estou cansado disso, eu não quero ver isso, eu não quero discutir isso. E de ser negro, olhar para um negro escravizado ou não quero discutir sobre negro, eu não quero falar sobre isso. E como falar nessa 1h30, né? E a gente tenta entender que não vai solucionar, né? Não vai resolver esse problema, mas que a gente pode deixar uma pulga atrás da orelha. A gente pode trazer um catálogo de produtos que tem um móvel, tem um animal, um boi e tem uma pessoa. O que torna diferente, né? Uma pessoa de um móvel e do animal. Será que elas são realmente iguais? Para estarem colocadas na mesma categoria de produtos? Será que não tem alguma coisa diferente? Será que essa pessoa não deveria estar em outro lugar? Será que ela deveria estar aqui como produto? E a gente pensa muito nessas instigações, para pelo menos o grupo sair com uma pulguinha atrás da orelha, sair pensando, pô, será que eu não posso pensar, não posso problematizar isso, né? Bom, eu aproveito muito assim de temas também que percorrem as exposições. Por exemplo, tem uma exposição que se chama Pororoca, né? E aí, para algo atual, eu sempre, quando eu faço acolhimento no grupo, eu peço para um olhar para o outro, assim, eu peço para olhar um olhar para o outro, depois eu peço para eles olharem o espaço, o lugar onde eles estão, peço para olhar para mim, olhar para os professores, aí eu falo para eles irem notando como cada um tem traços que diferem um do outro, como cada um tem um tamanho diferente do outro, como um prédio, a escola do olhar é de um jeito,
e o outro é de outro jeito, de outro modo. E aí, essa ideia de pororoca, né, dessa união de coisas tão distintas, né, mas que eu falo muito ou a gente aqui, a gente vai se unir para conversar, para dialogar ou para provocar violência, assim, depois depois de entrar na exposição. Como a gente pode se conectar, se unir e gerar um diálogo. E aí eu falo que, por exemplo, eu gosto de funk, aí eu pergunto o que eles gostam. Eu vou sempre pontuando de coisas muito, muito cotidianas e muito simples, assim, aonde ele mora e onde o outro mora, o que poderia aproximar um lugar do outro. E aí... Não, tudo bem. E aí eu me coloco também, muitas das vezes eu pego grupos e eu me coloco nessa figura de um garoto que é homossexual, que é negro. Eu já coloco essa diferença, eu falo para o grupo mesmo, sabe? Eu falo, não que a minha privacidade ela tem que ser dita a todos, mas eu acho que nesses pontos, você se colocar como diferente, se colocar como a professora que coloca turbante, como negro, como mulher, e você evidenciar sua representação no quadro, a sua representação na família, a sua representação na mídia, e questionar se esses lugares eles provocam ondas de encontro, né, ou ondas de violência, nessa ideia de pororoca, de novo. Se na escola a gente escuta o aluno, se a gente escuta o colega, se a gente escuta o professor. Aí eu pergunto se o professor, às vezes até fala assim, olha como a professora, ponto, joga assim para as professoras. Olha, aí eu, sei lá, pergunto o nome da professora, olha como elas são diferentes uma das outras também. Eu gosto muito de pontuar isso, porque é até uma pesquisa do GT, nessa ideia de identidade e diferença, né? De como é sempre produção, né? E é igual a Pamela estava falando, se vai ser uma produção que vai me objetificar, né? Vai me paralisar, ou se ela vai sempre se ela vai demonstrar como eu sou fluido, né? Como as pessoas elas sempre mudam, como até a ideia de ser negro de tal forma também é fixar num lugar, né? Como a gente vai olhar, sei lá, nesse contexto afro-brasileiro, né, que a gente sempre questiona, como as pessoas são múltiplas, né? Como eu sou múltiplo dela, e aí a gente vai... E aí eu gosto de pontuar muito isso. E tem muita a coisa que eu acho, quando eu pego o grupo, que parece que eu me sinto muito feliz, assim, que as crianças falam muito dessa coisa, o tio de black, lá, o tio, sei lá, bota um turbante, sabe? O tio bacana. Às vezes vem até lá, tio tem um jeito de bicho, não sei, é meio... Tem sempre essas pontuações, assim, mas eu falo, mas por quê? Por que você acha isso, sabe? Porque, sei lá, teve uma criança que um dia perguntou se, tio, você é viado? Eu falei, a gente tem que, olha, eu até entendo o que você está falando, mas você tem que ter cuidado com as palavras que a gente usa. A gente tem sempre maneiras de perguntar, formas de se perguntar melhor a outra pessoa, que não agrida o outro, né? Porque as nomeações, elas agridem também, né? Elas ferem demais. E aí eu gosto de pontuar muito isso, que do toque ele deve ser permissivo, assim, eu tenho que permitir ser tocado, ser falado. É sempre essa questão do diálogo, que eu acho que tanto o GT quanto o MAR, ele se propõe muito. E aí eu até questiono, eu sempre questiono, será que vai ser possível o diálogo? Será que a gente vai conseguir mesmo dialogar? Como a gente pode dialogar, né? Porque o diálogo ele também é esse enfrentamento, né? O outro é um enfrentamento. Como a gente pode produzir, ao invés de práticas de violência, né, de físicas, como a gente não questionar o conceito que o outro dá? Então acho que é um pouco isso, assim. É só. Eu falo muito. Eu queria fazer uma pergunta. Eu sou Cláudia, eu trabalho na prefeitura como professora de um projeto chamado Nenhum Jovem a Menos, que tenta adequar as pessoas que estão em defasagem à idade séria, e com certeza, na maioria das vezes, os meus alunos, então, são negros, que os negros é que estão mais defasados em idade séria. E o que me espanta é que eu fui a uma assembleia de professores, nas manifestações de junho,
estava sendo vendida uma agenda para professores, que eu, se eu não me engano, do PSTU, que veio uma menina negra na capa agora esse ano, 2014, com um pano na cabeça, bem assim, bem mucama mesmo, bem criança, bem negra, e que vem escrito assim: é hora de sair do gueto, eito, senzala, e vir para a sala. Nosso lugar é junto ao sol. Esse texto é de Adão Ventura. Eu já saí da senzala, eu nunca fui escrava, não estou na senzala, nunca, nunca, né? Eu queria saber, a escola, né, os professores estavam comprando isso, deixando em cima das suas mesas, e reforçando para o aluno, quando vê essa imagem da criança, né, empregada bem no cama mesmo, né, que ele ainda está numa situação de escravidão. A gente tem que ter um papel de referência muito grande, até te dou os parabéns por isso. E eu, se eu fosse aluno, Pamela, eu não gostaria mesmo de ficar discutindo escravidão, de ficar discutindo favela, né? Eu já estou de saco cheio disso, eu quero discutir o sucesso. Por isso eu te pergunto, quais que é o que, assim, que mais vai deixar para a gente uma palavra boa aqui nesse momento? Que práticas efetivas você teve com o resultado do seu trabalho, quando o aluno diz o que é feio, o que não é ter sucesso, é ser mulher, é ser negra, né? A partir daquele, o que você fez com o teu aluno, né, para que ele desconstruísse essa ideia de que o feio é o escravo, é o favelado, é o negro, tá? O trabalhador rural. Cláudia, é interessante essa pergunta, que eu trabalho muito com imagens, né? Então, para além dessas imagens que a gente socialmente constrói no imaginário, eu busco que eu trouxe outras imagens para eles, além dessas que a gente mostrou, e eu fui contando imagens de pessoas amigas minhas, fotografias, onde eu mostrei, e fui contando assim, olha, essa aqui é minha amiga, que ela é advogada, ela estudou, todas pessoas negras. Aí contei a história dessas pessoas, que se a gente pensar, a história da população negra é muito semelhante, né? Ainda mais moradores da Baixada Fluminense, né? Que estudaram em escolas públicas. Aí comecei a falar como eram as escolas públicas antigamente, as crianças, às vezes, muitos deles não tinham material, a questão do uniforme e tudo mais. Então, ia trazendo a imagem dessas figuras de amigos meus que cederam essas imagens para justamente desconstruir, para eles terem essa imagem de que existe uma pessoa realmente, que a professora estava falando, que era amiga da professora, que ela conhecia, que era advogado, que também era professor, que também era psicólogo, que tinha outras referências. Então, a partir daí, as crianças falaram assim, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, eu quero... Enfim, eles trouxeram outras profissões. Até um aluno que ele diz que ele não tem... que ele é um caso perdido para o mundo, que é uma criança que tem um histórico muito complicado. E ele disse que ele é um caso perdido para o mundo, e aí ele já mudou o comportamento e dizia assim, tia, eu quero ser bombeiro. Né? Então, assim, essas pequenas falas que eu vou observando e anotando no meu diário de campo do dia a dia, né, é que eu vou vendo os efeitos das práticas educativas, dessas práticas pedagógicas antirracistas. E eu tento aproveitar de tudo, desde trazer ícones, porque esses ícones negros mesmo, chega da gente falar dos brancos que fizeram isso, que fizeram aquilo, que isso a gente já tem à torta e direito, os livros didáticos já traz isso. Então, qual é a fala contrária? Né? O que a gente pode empoderar essas crianças, ajudá-los nesse processo? Então, eu trago desde Aleijadinho, João Cândido, Carolina de Jesus, então, enfim, Solano Trindade, então trouxe todas essas pessoas durante o ano inteiro para eles conhecerem e tudo mais. Inclusive que no dia dessa primeira atividade que eu fiz, eu já tinha trabalhado Centenário Carolina, e aí uma criança de sucesso, depois de todo o trabalho de desconstrução, ele falou, Maria Carolina de Jesus, tia, foi uma mulher de sucesso, ela era favelada, escreveu um livro, e aí, então, isso foi bem legal, né? Mesmo que, às vezes, para grande parte da turma, às vezes isso não fique muito evidenciado, mas uma fala ou outra. Das crianças, a gente percebe, na hora da brincadeira do recreio e tudo mais, a gente vê algumas mudanças bem significativas. Bom, gente, meu nome é Leila. Eu não estou em sala de aula, não sou educadora, eu sou guia de turismo.
Mas eu tenho assim uma curiosidade muito grande para saber de vocês, como é que vocês trabalham? Porque, como a colega falou, né, a gente vê isso muito latente nas crianças, né, essa diferença, sabe que o seu cabelo é duro, o seu cabelo é bom, o meu é ruim, enfim. E foi levantado aqui também a questão da família. Como a família se enxerga, como a família se vê. E partindo desse princípio, eu observo muito na minha família, né, pelo discurso da minha mãe, da minha tia, que são negros também, mas tiveram acesso à escolaridade, mas ainda traz muito daquele vocabulário de antigamente, né, que é assim, negra, mas ela é bonita, mas é uma negra de traços finos, mas é uma negra assim, uma negra assada. Então, esse discurso, eu sempre ouvi também, como a gente tocou nesse assunto, né, de ouvir casar com homens e mulheres brancas, mas eu sou de uma geração que a gente já começava a perceber as coisas diferentes. E aí eu passei essas coisas também diferentes para minha filha, e a minha sobrinha também namora, é noiva de um branco, né, de um italiano. Então, há de ter muito cuidado, inclusive, na nossa família, quando todo mundo se junta, no discurso da minha mãe. Eu sempre falo, mãe, presta atenção no que a senhora está falando, né? Porque, porque a neguinha aqui, neguinha... E ele é o branquelo, né? Então, fica aquela coisa assim. Então, a pergunta é, para todos, né, vocês que estão envolvidos, como é que... Existe algum trabalho junto com os pais, com as famílias, para essa conscientização? Porque uma coisa é vocês trabalharem em sala de aula, todos esses aspectos. Mas aí é o que vocês falavam, chega em casa, a referência é outra, o mundo é outro, a visão é outra, o discurso é outro. Então, existe algum trabalho que é feito, vocês fazem algum trabalho, ou tem algum projeto, até mesmo vocês que trabalham aqui no GT, de conscientizar mesmo, de levantar essa discussão com as famílias? Eu não sei se na sua escola, como é do município, deve ter umas reuniões de responsáveis aos sábados, não tem? Que é só para responsável? Tem lá também no teu município, aos sábados, né? Então, nessas reuniões, nós sempre debatemos um tema. Ou seja, o que é, às vezes, um projeto trabalhado com as crianças, nós debatemos, pelo menos na minha unidade escolar, nós levamos aquilo também para os pais. Nós já falamos sobre preconceito de cor, já falamos sobre os casamentos diferentes hoje em dia, as famílias diferentes que estão falando. Então, nós levamos tudo que é trabalhado na sala, ele vai também para os responsáveis. Agora, não sei as outras. Então, eu vou falar bem rapidinho por causa do tempo. As atividades que a gente apresentou, essas conversas de galeria, são realizadas aos finais de semana, onde o MAR recebe, na maioria, grupos com crianças, grupos de família, e essas atividades que levantam essas questões sobre questão de gênero, questão de raça, são feitas com os grupos, com as famílias. Então, muitas vezes é um espaço aberto para que as crianças falem como isso é tratado, se isso é tratado, e para que os pais conversem também. Muitas vezes acontece o diálogo do educador com a família, com o público, e do público entre si. O público discute e as famílias acabam discutindo e construindo junto nesse processo. Então, essas atividades que a gente apresentou se desdobram muito, se debruçam muito sobre as famílias, para tentar, de alguma forma, não atender, não conversar só com o público escolar, levar esse debate que é produzido no museu para as famílias aos finais de semana também. Eu acho que a criança é a mudança, entendeu? Eu acho que é complicado. Reuniões de pais é uma coisa muito difícil, porque muitos não vão, né? Quer dizer, geralmente aqueles alunos que apontam mais, são mais problemáticos, os pais não vão. Então, eu acho que a semente é a criança, sabe? A semente é o dia a dia, é o cotidiano, é a conversa, é a tentativa de mudança de visão daquele aluno. É fazer com que ele entenda que os pais foram criados em outro momento, em outra época, quer dizer, eles não têm a mesma compreensão que eles têm. Então, acho que a semente é a criança, né? A gente vive dentro de uma construção que se mantém, né? Se você for observar, esse ideário colonial, ele está assim disfarçado aqui entre a gente, né?
o tempo todo, até na Disney, né? A Disney, então, ela tem aquela coisa assim diluída, mas tem ali. A própria princesa negra, ela não é negra, ela é branca com a pele preta, entendeu? Quer dizer, aquele padrão ali não é negro, mas está diluído ali naquela coisa. Então, eu acho que o trabalho do professor além de trazer isso dentro do cotidiano, ele está sempre levantando uma outra leitura, sabe? Sempre uma outra leitura das coisas que acontecem e das coisas que ele vê e das coisas que eles trazem. Até o seu trabalho mesmo da princesa poderia ser uma discussão ali a partir disso, a partir do tipo. Ué, mas ela é negra mesmo? Né? Por que semana retrasada eu fui assistir o Rei Leão, né, em São Paulo, né, aquele musical da Disney e tal, foi assistir, que acontece na África, aquela coisa, lindo o espetáculo. Só que as hienas do musical, elas têm uma linguagem da periferia. Entendeu? Meu irmão, qual é, não sei o que, né, sabe como? Então, quer dizer, tem uma coisa diluída ali, dizendo que onde o pobre está, onde o negro está diluído ali. Então, a gente tem que estar sempre ali atento, observando essas coisas e está sempre fazendo uma segunda leitura. Eu acho que esse que é o trabalho que faz com que ele mude, entendeu? Eu acho que esse cotidiano, essa segunda leitura cotidiana é que traz a mudança, né? Eu também, só para concluir também, eu também vou um pouco nessa linha do Marcelino, porque trazer os pais para dentro da escola é um desafio. Então, pois é, eles se emancipam, as crianças é um caso sério, então é um grande desafio. Então, e quando eles vão, os poucos que vão, eles já entram querendo sair. Então, tem a panela que está no fogo, tem outra criança que está... Enfim, eles têm tantas coisas para fazer que não tem tempo de ouvir um pouco o filho, qual é o cotidiano do filho na escola. Então, também sempre procuro dar ênfase no meu aluno e na minha aluna em sala de aula, porque eu acredito que tudo que acontece em sala de aula na escola, a criança conta em casa. Né? E aí uma fala de um pai mais preconceituosa, uma atitude, a criança vai lembrar do que ela vivenciou, do que a professora falou, o que eles fizeram em sala de aula, e eles vão, de uma certa forma, trazer isso na fala dentro dessa experiência caseira. Eu também parto por aí.